Fala galera, tudo bem? Meu nome é Kilderson Senna e hoje vou falar sobre um assunto muito interessante, que é o assunto de migrations. Antes de iniciar o conteúdo do vídeo, pessoal, peço que vocês abaixem um pouquinho aí no vídeo de vocês e cliquem no canal de inscrever-se se você ainda não é inscrito e já dá de cara o joinha aí para ajudar o nosso canal, tá bom? Se você está visualizando pelo celular, clique também naquele sininho para você receber as notificações tanto no seu e-mail como no seu dispositivo, tá bom? Bom galera, feito isso, vamos entender aqui o que é essas migrations. Migrations, o que é isso? É migração de PHP para Java, de Java para PHP, é migração de um banco Postgre para MySQL, é a linguagem do Zend para o eFramework. Não, pessoal, tem nada a ver com isso, tá, gente? Pessoal, imaginem hoje como vocês fazem. Para um pouquinho aí para pensar como vocês fazem para efetuar, para executar as alterações das suas tabelas do seu banco de dados quando você está em desenvolvimento, quando você já está em produção, tá? Ou seja, quando você está desenvolvendo e está mantendo a sua aplicação. Bom, eu pelo menos a forma mais humana e produtiva que eu achei foi pegar cada SQL que é gerada do MySQL Workbench da vida e ficar guardando isso no arquivo SQL ou criar de repente uma issue lá no GitHub com todas as alterações feitas das minhas tabelas, dos meus campos, etc e tal. Eu achava isso resolvia o meu problema, tá? Mas eu achava um trabalho um pouco braçal, um pouco complicado até para versionar e etc. Então surgiu o Migrations, tá? Migrations, pessoal, não é uma coisa nova do i, tá? O Migrations já veio do Ruby on Rails, tá? Como vocês podem ver aqui, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. E também no Java, o Java também tem esse carinha que trabalha com migrações. Eu não sei como funciona, tá? Eu não cheguei a trabalhar com migration, só sei que ele também tem essa funcionalidade da migration. Bom, então as migrations são exatamente para fazer esse trabalho, para você fazer a criação das suas tabelas, tanto no seu ambiente de desenvolvimento, como também no seu ambiente de produção, apenas por comandos. Imagina você ter que toda vez que fazer uma alteração nas suas tabelas, ou criar uma tabela, ou remover uma tabela, você tem que ir lá no seu hosting, ter que abrir o PHPMadmin, ou você tem um acesso externo e tem que executar as queries. Enfim, é um trabalho muito ruim, é um trabalho muito escroto, né? Então as migrações ela vai lhe ajudar muito nisso, né? Então vem comigo aqui nesse vídeo para você ver o quão fácil é utilizar essas migrações e o tanto de benefício que ela traz pra gente. Bom pessoal, eu vou explicar mais ou menos aqui o ambiente que eu fiz, tá? Mas não tem nada demais. Eu instalei uma versão basic do eFramework aqui, tá? Ele já tá rodando, inclusive. Só não tá aqui ainda, deixa eu rodar aqui. Save. Pronto, já tá rodando aqui, tá? Deixa eu copiar aqui. Pronto, já estava rodando, inclusive, acho que só não estava aparecendo no terminal. E antes da gente entrar em código, tá? Antes da gente mexer na aplicação, eu vou mostrar aqui um pequeno diagrama de entidade de relacionamento, tá? Eu tenho aqui uma tabela de produtos, uma tabela de categorias, tá? Então, uma tabela um produto possui uma categoria e categoria tem vários produtos. É uma coisa simples que acho que todo programador que já tem uma certa experiência já entenda esse tipo de relacionamento, tá? Aqui eu tenho uma tabela de produtos com alguns campos. Eu coloquei alguns campos de tipos diferentes para vocês verem como funciona quando a gente for escrever nossas migrações. E tem aqui a tabela de categorias com 3 campinhos também bem simples, tá? Uns tem not null, né? Uns são not null e outros não são not null. Temos chave primária, temos chave estrangeira, então dá pra gente trabalhar as migrações aqui com um leque de possibilidades. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar migrações fazendo de conta, né, que nós estamos numa aplicação e a gente precisa criar essas duas tabelas para que a gente possa continuar o ciclo de desenvolvimento da nossa aplicação, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui eu tô aqui no PHP Storm, eu vou abrir o terminal aqui mesmo, tá, gente? Eu vou até abrir uma outra instância aqui do lado, tá? A minha aplicação tá limpa, tá, gente? Eu não fiz nada ainda, só fiz a instalação. Então antes de fazer alguma coisa, eu tenho que ir aqui no meu DB e alterar os dados do meu banco, tá? Vou botar aqui o banco. Eu criei um banco chamado eAcademy. Usuário root e a senha 123456. Já salvei. Eu vou mostrar para vocês que eu já criei o banco aqui, ó. Tá aqui o banco eAcademy, não tem nenhuma tabela, certo? Tá limpinha também. E vamos aqui realizar as migrações, tá? Pessoal, é muito fácil trabalhar com migrações, certo? Você chama o script do i, né? Que é esse scriptzinho aqui, ó, certo? Eu vou fazer assim.
espaço, e vou fazer migrate, certo? Esse é o comando base das migrações, do script de migração, tá? Nós temos o migrate, que é para executar as migrações, executar todas as migrações, mas até agora não tem nada, porque eu acabei de instalar essa aplicação Basic. Então, a gente temos o migrate, que eu acabei de falar, e temos o migrate create, que é para criar. Acho que vocês devem ter entendido que é para criar uma migração, né? Então, vamos lá. Vamos criar uma tabela chamada... Vamos voltar aqui pro diagrama. Vamos criar a primeira tabela de categorias, tá? Então vamos criar uma tabela categorias. Vou botar aqui create underline categorias, tá? Esse aqui é o nome da sua migração. Isso é o nome, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Vou dar um enter e ele vai dizer aqui, ó, olha só, ferramenta de migração do Wii. E ele pergunta: você criar a nova migração no diretório tal? E você confirma, certo? Pronto, ele está dizendo que a migração foi criada. Vou minimizar aqui. E ele vai criar aqui uma pasta chamada Migrations na minha raiz, certo? Isso na minha aplicação Basic, ele cria dentro da raiz da aplicação. E ele criou um arquivo aqui prefixado com timestamp, tá? Isso aí é um tratamento dele, não se preocupe com isso aqui. E o nome que a gente colocou, ó, create categoria. Eu vou abrir aqui esse arquivo. E ele vai ter basicamente dois métodos, né? O up e o down. Esse safe aqui pode ser assunto para outra aula, tá? Mas é a mesma coisa. Ele estende de migration, tá? Que é uma classe base do Wii. E para a gente criar as tabelas, a gente escreve as informações aqui dentro do método up, certo? O método down é para desfazer a migração, é exatamente isso. Vamos ver já. Então vamos criar aqui a nossa tabela de categorias, tá? Para a gente criar uma tabela, escrever uma tabela, a gente faz a chamada do método create table, certo? Vocês podem ver aí na legenda os parâmetros para esse método, né? Você diz o nome da tabela e você diz as colunas, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou criar a tabela chamada categorias, tá? E um array com todas as colunas dessa tabela, tá? Nós temos aqui o ID, o nome e o cadastro. Eu vou colocar aqui dessa forma para a gente agilizar. Tem um ID, o nome e data underline cadastro. Certo? Então eu mapeei as colunas da minha tabela. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever qual o tipo do meu campo ID, tá? Aqui a gente tem um método chamado primary key, que ele já coloca o seu campo como inteiro, já coloca como not nulo, já coloca como chave primária, já coloca como auto increment. Então esse método por si só, ele já faz tudo isso para você, tá? Vamos criar aqui, vamos dizer que o nosso nome ele é um string, certo? Aqui ele tá varchar 60, então a gente bota string 60. E digo mais, ele é not null, ó. Você pode ver que ele tá com essa esmeraldinha aqui preenchida de azul, então ele é not null. Então a gente continua aqui e bota not null, certo? Muito simples, é muito intuitivo, né? Data de cadastro, ele é um campo do tipo datetime. Então a gente vem aqui e chama o método datetime, certo? E ele também é not null. Então nós vamos aqui e colocamos not null. Só isso, Kilderson, só isso já faz com que eu crie minhas tabelas. Somente isso. Muito fácil, né? Então a gente vem aqui, ó, no down. Isso aqui é um método para criar, tá? Para a gente executar a migração. Aqui é para a gente voltar uma versão da migração. Quer dizer, quando eu voltar a versão da categoria, da criação de categoria, eu quero que ele delete a tabela do down drop table, certo? Pensem no controle de versão. Então, vamos supor que quando eu for voltar a versão e ele passar pelo create categoria, ele vai executar o método down, certo? E quando eu fizer a execução dessa migração de create categoria, ele vai executar o método up, certo? Vamos executar esse carinha. Você pode ver que é muito pouquinho código a gente fez aqui. Vamos executar esse carinha. Eu vou abrir aqui o terminal de novo e vou colocar a instrução migrate e migrate, certo? Então ele vai, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele está dizendo que tem uma migração pendente aqui para ser executada, né? As migrações pendentes, no caso, como a gente só tem a create categoria, ele vai mostrar somente a create categoria.
E ele quer saber se você quer realmente aplicar essa categoria, essa migração na sua aplicação, né, no seu banco de dados. A gente vai e confirma. E olha só que maravilha, aplicou direitinho. Se desse algum erro, ele ia mostrar o erro. Tá? Ele está dizendo, a criação da tabela categorias, done, né? Deu tudo certo. E a migração foi aplicada com sucesso. Então, deu tudo certo. Vamos ver lá no nosso banco de dados como é que tá. Eu vou abrir aqui, eu vou dar um refresh. E vocês vão notar que ele vai criar uma pasta chamada Migration, tá? Perdão, não uma pasta, não, uma tabela chamada Migration, né? E nessa tabela ele vai fazer o controle de versão dele, tá? Ele vai dizer qual foi a migração que foi feita, o tempo, e assim ele vai fazendo o controle de migrações dele. Vocês não precisam se preocupar com essa tabelinha, tá, pessoal? Vocês desconsideram ela e façam de conta que ela não existe, tá? Vamos ver aqui nossa tabela categoria, como ficou, ó. Olha só que maravilha, o ID, né, ficou como not null, primary key, auto increment. O nome ficou Vachar 60 e a data de cadastro ficou not null com o campo date time. Então, bem simples, né? Muito bacana, ficou bem direitinho. Então, vamos executar aqui o nosso próximo, né? Que é o de produtos, tá? Eu vou então fazer o mesmo processo que a gente fez, ó. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Eu quero desfazer essa migration que eu acabei de executar. É muito simples, ó. Eu fiz o migrate create, eu tenho o migrate down, certo? E o migrate down ele vai dizer, ó, a gente tem essa migração aqui, essas migrações para serem revertidas. Você quer realmente revertê-las? Eu dou um yes e ele vai fazer exatamente o que está aqui dentro do método down, ó. Drop table categorias done, deu certo. Então vamos ver aqui como ficou. Se realmente ele dropou essa tabela. E veja só, ele dropou, ó. Ele limpou a tabela, né? Deu um drop na tabela e não está mais no nosso banco de dados, certo? Então vamos agora criar, né? Vamos agora criar o produto, né? A migração de produtos. Vou botar create produtos, ele vai perguntar, vou confirmar e ele já criou aqui o meu script de criação de produtos, tá? Vou abrir aqui ele, vou limpar isso aqui. E vou limpar isso aqui também. E vamos fazer o mesmo processo, ó. This create table, tabela de produtos, tá? Vou abrir aqui o array. Opa. E vou aqui colocar as colunas da minha tabelinha, tá? Vamos pescar aqui no diagrama. ID, categoria ID. Vamos lá, ID, categoria ID, data cadastro. Data cadastro, nome, descrição. Nome, descrição. Valor. E status. Ó, aqui a gente vai poder brincar mais um pouquinho, ó. Vamos lá. O ID ele é a nossa chave primária, então ele vai ser o this primary key, de fato, né, de cara. O categoria ID, ele é um inteiro que vai ter uma chave estrangeira para categorias, né? Eu vou criar aqui inicialmente, vou dizer que ele é inteiro e not null. Já nós vamos fazer a criação da chave estrangeira, tá? Data de cadastro, ele é um date time, né? Vamos colocar aqui então this date time e ele é not null também. Beleza? Nome, ele é um vachar, então ele é um string 60, né? Como vocês podem ver. Descrição, ele é um campo text. Só que ele é nulo, né? Pode ser nulo. Então vamos colocar aqui como campo text. E ele já, se você não colocar not null, automaticamente ele fica como nulo. O campo valor do produto, ele é um decimal, né? Olha só que simples, ó. Decimal 10,2. Mesmo esquema, mesmo jeito que você faz aqui, ó, né? E ele também é not null. Eu aqui boto not null. E nós temos o status, opa, aqui status. Nós temos o status, que é um small int. Eu não sei se tem small int, tem small integer. Ele é do tamanho 1, certo? Ele é not nulo. E o seu padrão, ó, eu coloquei aqui na tabela na tabela de produtos. A coluna status, ele tem o valor padrão, ó, valor 1. E aqui também temos como fazer isso, ó. Vamos colocar o default value e você coloca o valor 1. Isso serve para qualquer tipo, tá? Qualquer tipo. Terminado? Sim, nossa tabela está totalmente criada. Falta apenas colocar
a nossa chave estrangeira aqui para a categoria, né? Simples, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, this add foreign key. E o primeiro parâmetro, gente, tá? Eu vou até colocar aqui na legenda. O primeiro parâmetro é o nome da nossa FK, a tabela que você quer fazer a referência, a coluna ou as colunas, a tabela de referência e a coluna ou as colunas de referência da chave estrangeira. Então vamos criar aqui FK, vou chamar FK, produtos, categoria ID, vou chamar, certo? Que vai ser a tabela categoria, ou ser a tabela produtos, certo? E a coluna categoria ID. Então eu vou pegar essa coluna dessa tabela, certo? E quero que ela faça chave estrangeira para categorias ID. Bem simples, certo? Então é o nome da minha FK, beleza? E tudo isso na documentação, pessoal, tá? Mas eu estou explicando aqui para vocês entenderem. Aqui é o nome da minha FK. Eu quero tabela, produtos, coluna, categoria ID. Faça referência à categoria ID, certo? Bem simples, tá? Vamos implementar nosso método DAO também. Esse método DAO não é obrigatório, gente, tá? Mas é importante colocar, porque às vezes você quer fazer uma reversão e não tem o método DAO e às vezes causa um pouquinho de confusão, tá? Mas eu vou contar aqui, ó. Vou dropar minha foreign key, tá? Só não lembro a ordem aqui dos campos. É o name primeiro, então é esse nome aqui. Vou dropar a FK de produtos e vou dar um this drop table. E aí sim a minha migração fica completa, certo? Vamos lá executar esse carinha. Vou aqui dar um immigrate. E vejam só, como eu tinha revertido a categoria, ele entra novamente na lista para ser aplicado a migração, entendeu? Então ele vai primeiro criar a tabela categoria e depois vai fazer a criação da tabela produtos. Antes disso, vamos fazer o seguinte, vou deixar vocês mais loucos ainda com isso aqui, tá? O que é que isso aqui às vezes ajuda muito, pelo menos para mim ajudou muito na criação da migração. Eu posso muito bem chegar aqui, depois de fazer a criação da tabela, posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer um insert. Às vezes você quer criar uma tabela que ele já possua registro padrão, né? Então você vem aqui em insert, deixa eu só lembrar aqui e eu venho aqui e coloco, ó. Quero fazer o seguinte, quer dizer que o nome vai ser categoria padrão e a data de cadastro, data underline cadastro, vai ser date. Vou colocar aqui YMDHIS, tá? E assim que ele executar essa migração, ele vai criar a tabela e vai já fazer um insert de cara aqui. Você poderia fazer um update, poderia fazer um delete, poderia fazer o que você quiser, tá? Então, de cara ele vai fazer esse cadastro aqui, tá? Vamos lá executar esse carinha. Vou dar um yes. E opa, ele deu um errinho aqui. Vamos ver o que é, tá? Ó, ele fez a criação da tabela categorias, fez a inserção das inserções da tabela categoria, ele criou a tabela de produtos e ele deu algum problema na hora de criar a foreign key, ó. Vamos ver o que é aqui, é o problema dele. Vamos ver aqui o script que tá dando um erro, né? Vou abrir aqui. Ó, o problema tá sendo aqui, certo? Tá, o produto, categorias ID, certo? Só um errinho gráfico. Então eu vou dar uma limpada aqui, vou dar um immigrate, vou ver o que ele vai apitar aqui. Pronto, ele executou o create produtos, ele criou a tabela de produtos, mas ele não conseguiu executar a criação da chave estrangeira. Então ele deve ter criado a tabela de produtos lá no meu banco, ó. Já criou. Então nesse caso específico eu dou o drop para ele executar de novo, certo? Vou aqui da minha migração, vou confirmar e aí ele aplicou a foreign key, tranquilo e calmo. Vamos ver aqui. Olha só, ele criou a tabela de produtos. Vamos ver aqui se está tudo certinho as nossas chaves estrangeiras. Está um pouco imprensado aqui. Deixa eu baixar aqui, ó. Criou a categoria, criou todas as informações do jeito que está no nosso model e criou a foreign key, ó. Olha só que maravilha. Tudo bonitinho. Se você também quiser botar isso aqui, ó, as opções da foreign key, você pode colocar o on update e o on delete. Basta fazer isso aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui. Basta colocar os dois últimos parâmetros, ó. Você pode colocar cascade, no caso, um exemplo,
e aqui, por exemplo, o restrict, certo? E aí restrict. Aí no caso, para o on update ele updaria cascade, e para o on delete ele fazia o restrict, certo? Mais uma dica aí para vocês. Então é isso, pessoal, uma aula bem simples, tá? Creio que isso aqui para vocês vai ajudar muito. No início é um pouco chato você estar criando migrations, mas quando você trabalhar com várias tabelas, se você trabalhar pelo menos 10 tabelas, você vai ver o ganho de produtividade que você vai ter utilizando as migrações, tá? Eu vou abrir aqui uma pasta para finalizar a aula. Eu vou abrir aqui uma pasta, um projeto que eu tenho, pra vocês verem o tanto de migrações que eu tenho. Deixa eu abrir aqui. Opa, olha só, esse projeto tem bastante migrações. Ele está utilizando o template advanced, tá? E olha só o tanto de migrações que eu tenho, ó, tá? Então, se qualquer pessoa fazer o clone do meu projeto, basta dar um imigrate, que ele vai ter as tabelas tudo bonitinha. Eu não vou precisar ter que mandar SQL para ele, não vou ter que mandar banco de dados para ele. E se ele fizer algum tipo de alteração, ele cria a migração e automaticamente basta dar um imigrate, que ele já faz tudo para mim. Não precisa ter aquele trabalho de pegar SQL, abrir mais SQL Workbench, abrir PHP executar. Se der algum erro, se eu precisar cadastrar um registro para poder ser dependente em outro lugar, então tudo isso a migração faz para você. Todo esse trabalho sujo a migração faz para você, tudo bem? Não deixe de dar seu joinha, inscreva-se no canal e espero você nas suas próximas aulas. Valeu!